Obrigada, Keima, obrigada a todos por estarmos aqui reunidos. Então, hoje, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre a realização pessoal, a realização interior. Ela é o capítulo 4 do livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, da série psicológica, ditada, psicografada pelo médium do Divaldo Franco. Então, antes da gente começar, eu queria saber o que vocês acham que é essa realização interior. O que é realização interior para vocês? Aí, se vocês botarem no chat para a gente construir esse conhecimento de forma bem orgânica, fazer uma coisa bem legal na noite de hoje. Então, o que vocês acham que é essa realização interior? O que é realização interior para vocês? Ninguém? O Tiago coloca que é confortável com o autoconhecimento, conhecimento próprio. A Pamela diz que é a paz interna. A Maria Alba diz que é o autoconhecimento. A Maria, a felicidade genuína. A Carolina está em consonância com a lei divina. A Vanessa, paz de espírito. A Tabata diz que é a sensação diária de deitar a cabeça no travesseiro com a sensação de dever cumprido. A Mirela, do Campos, coloca uma coisa muito interessante, a plenitude. Muito bom. A Tânia coloca estar bem conosco, com o outro e com Deus. O Rafa, aceitar seus desafios. A Amanda, aprender a ser melhor. E a Ângela coloca outra coisa muito interessante, a busca do caminho para a felicidade. Muito bom. Rafael Batista diz reforma íntima, e a Alicimar diz estar feliz consigo mesmo. E a dona Jupira diz que a tranquilidade de saber que construir-se uma vida de amor, a construção da vida, muito bom. E a Norma está em consciência tranquila. Então, eu vou fazer aqui o sharing do screen. Você me coloca como co-host para eu poder compartilhar aqui Você já está como co-host, não está? Ai, desculpe, eu coloquei o Guilherme Pimentel. Sorry about that. Muito boas essas colocações. Agora a gente coloca isso aqui assim. Point, desktop. Pronto, dá para todo mundo ver o PowerPoint? Sim. Ótimo. Então, vamos ver se eu consigo botar o PowerPoint para frente. Ah, tá aqui. Então, o que você entende pela realização interior, a gente já discutiu um pouco, construímos um pouco. E aí, a Joana, ela coloca em momentos enriquecedores, ela coloca que enquanto o homem não se convencer de que lhe é necessário conquistar as paisagens íntimas, suas realizações externas deixá-lo-ão em desencanto, sob frustrações que se sucederão tantas vezes quanto sejam as glórias alcançadas no mundo de fora. Quando eu li isso, eu me lembrei da jornada do herói. A jornada do herói, ela é muito discutida por Jung, mas ela também é colocada
no livro The Hero with the Thousand Faces, né, de Joseph Campbell, que em português é O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces, o George Lucas, ele se baseou nesse livro para montar os personagens e a complexidade dos personagens que faziam parte do Star Wars, né? E o Luke Skywalker, né, com aquela eterna luta dele contra o Darth Vader, e o Darth Vader sendo, no fim, o pai dele, né? Então, na jornada do herói, a gente começa o ser, toda vez que nós entramos num novo ciclo, nós começamos de uma forma muito pura, quase inocente, né? É como quando a gente estivesse no ventre da mãe, ali naquele acolhimento, e aí a primeira aventura da gente, que a gente vai para o desconhecido, é o nascer, né? Então o herói, ele começa o ciclo já pronto para essa nova aventura, para essa nova jornada. E ele vai sem conhecimento nenhum, e ele vai seguindo. E nesse momento em que ele vai se desenvolvendo, à medida que ele vai crescendo, arquétipos vão sendo colocados em suas personalidades, né? Os múltiplos arquétipos da personalidade. E nesse desenvolvimento, ele vai começar a ter o primeiro contato com a espiritualidade, ainda de uma forma muito tacanha, muito cheia de ritos, né? Quando ele bota a cabeça de um leão na cabeça para guerrear, ele vai querendo colocar medo no oponente e também com a infantil ideia de que estará tomando aquela força daquele leão, né? E aí o herói, ele vai seguindo e vai se desenvolvendo, e ele vai se desenvolvendo daquela forma primária, daquele primeiro contato com a mediunidade, daquele primeiro contato com forças cósmicas que ele ainda não domina. Ele vai para algo mais místico, e ele começa um processo de interiorização. Nesse processo de interiorização, ele vai passando pelas várias facetas do desenvolvimento que todo ser precisa passar. Facetas de liderança, facetas de acolhimento, facetas do dogmatismo religioso, né, que muitos ainda estão perseverando. Facetas, e nesse caminhar ele vai crescendo e ele vai, muitas vezes, sendo exigidos determinados sacrifícios, as ponderações que ele vai tendo com o que é a justiça, como ser justo e como ser ético. Isso também ele vai adquirindo esse senso. O que nós conhecemos como ruim, como bom em uma época passada, hoje a gente já vê que são coisas pejorativas, né? Então, a noção do que é mal, ela vai evoluindo à medida que nós vamos ampliando a nossa consciência. Nesse caminhar em que nós vamos desenvolvendo a nossa individualização, nós vamos também tendo oponentes externos que muitas vezes nós achamos que estamos criando amarras, mas que na verdade somos nós mesmos com os nossos vícios. O oponente maior, o opressor, como os judeus da cabalística falam, nada mais é do que o ego que ainda nos acorrenta, as maneiras atávicas do ser ainda em estado de desenvolvimento. Nesse ciclo evolutivo, nós vamos
nos confrontando com outras facetas do ser, aquela faceta do que é a morte temporária, a morte que transforma. Ali, o herói, ele cai no desânimo a se entregar, mas ao mesmo tempo a se renovar, para voltar a ter a esperança, para voltar a continuar em sua caminhada. Em sua caminhada, ele também vai ter que se confrontar com o que está debaixo no seu inconsciente, aquilo que ele tem mais medo, o que são as sombras. E o que são as sombras? As sombras da nossa personalidade é tudo aquilo que a gente vai suprimindo. Ora, se eu sou um ser que quero a paz, eu vou suprimir a violência. Se eu quero, se eu sou um ser introvertido, então tudo que fala da balbúrdia, tudo que fala do exterior, isso eu vou colocando para a sombra. Só que na sombra também existem as partes, o ouro que a gente, as minas de ouro, né? Que também a gente pode tirar dessa parte sombria. A Joana de Ângeles, em Conflito Interior, ela fala que a gente não confronta a sombra, mas a assimila. Nesse processo de autodescobrimento, nessa caminhada do herói, nós vamos aprender a nos conhecer, a aceitar as nossas sombras e a converter aquilo que a gente considera que é ruim em algo bom. Ah, Verônica, eu não entendi. Ora, eu tenho algo de violento dentro de mim. Eu tenho algo de criminoso dentro de mim. Mas eu sou um juiz e eu me conheço. Então, quando eu estiver no pódio a julgar e eu olhar para um criminoso e a pessoa dizer que é inocente, porque a minha sombra entra em contato com a sombra do criminoso, eu vou saber, quando eu olhar para ele, que ele é culpado. E vou passar pelos processos corretos da justiça. Então, isso levando tudo em consideração de uma forma muito, como é que se diz, sem considerar o bias, né? O tão famoso bias que a gente discute tanto aqui nos Estados Unidos, né? Mas dessa forma, analisando sobre esse ângulo psicológico. Então, nesse processo, nessa busca de individuação, que é um processo que é do mais importante, nessa caminhada do herói. Nós vamos, a partir desse momento, lidar com os nossos próprios julgamentos. Vamos nos confrontar. Chegará um momento em que nós olharemos para nós mesmos e vamos dizer, e vamos chegar mais ou menos na meia-idade e vamos dizer assim, o que é que eu estou fazendo na minha vida? O que é que eu quero? Será que o que eu fiz até agora tá bom? O que é que eu posso fazer mais? A crise da meia-idade é o julgamento chegando nessa caminhada do herói. E nós vamos percorrer tudo isso até chegar à altitude. Nós vamos passar, porque todo ser vai passar durante as suas reencarnações por experiências mil de fortuna e pobreza. E nós vamos percorrendo ainda mais até chegar um amplo de consciência maior. E esse amplo de consciência maior vai se abrir ainda para outro ângulo de consciência maior. Então, essa historinha da jornada do herói que eu falei assim de uma maneira despretensiosa, porque eu não sou psicóloga, né? E foi uma coisa assim que eu peguei mais do meu entendimento, mas para colocar aqui o entendimento do que é a individuação, né, do ser, para chegar a esse momento.
Só que nesse processo de individuação, nós vamos colocar uma outra coisa em relação à autorrealização, porque a individuação e a autorrealização, elas estão interligadas. A Joana fala que existe um grande desafio, há um grande desafio convidando o ser a essa autorrealização, que somente poderá ser conseguida mediante o descobrimento da sua realidade e dos seus valores. À medida que nós vamos caminhando, à medida que nós estamos nessa jornada, nós vamos descobrindo valores e realidades. Realidades que não é a realidade. É a realidade de como nós interpretamos o mundo pelos nossos filtros. E os valores que nos são colocados, sejam pelo o âmbito social em que nós convivemos, sejam pelo como nós fomos educados em nossa família, esses valores vão sendo formados desde a nossa infância até a nossa maturidade. Por exemplo, um valor muito preponderante em mim, que venho do Brasil, é a segurança. Eu preciso me sentir segura onde eu estou. As portas estão fechadas, o ambiente é seguro, é sadio, é pacífico. Eu tenho a segurança de receber o meu salário todo mês. Isso, para mim, é importante, é um valor. Já aos meus colegas que trabalham na lida da equalidade, das raças e dos direitos, a igualdade racial e a igualdade de oportunidades são valores que gritam muito forte neles e nelas. Então, isso são valores com que, de acordo com o ambiente que nós somos inseridos, nós vamos desenvolvendo. Existem pessoas, dependendo também da faixa etária, em que a independência financeira é um valor muito maior do que a segurança. Então, isso são valores, né? E aí, o indivíduo, a Joana fala, né, que o indivíduo ele possui uma estrutura psicológica para suportar qualquer perda. E por que ela fala de perdas? Porque durante a nossa jornada de crescimento, de desenvolvimento, nós não vamos ter só ganhos. Nós vamos nós vamos passar também pelas perdas. Sejam perdas de pessoas queridas, sejam perdas financeiras, perdas de opções. Quando eu optei em vir morar nos Estados Unidos, eu perdi uma parte de mim que estava lá no Brasil, né? Meu pai e minha mãe ainda deixaram o meu quarto lá. Quando eu vou para o Brasil, eu ainda tenho o meu quarto. Isso aí eu não perdi, não. Mas quando a gente opta por uma coisa, a gente perde outra, né? Mas se abre um leque de opções. Então, a gente sempre está ponderando as perdas e os ganhos, né? Então, ela coloca aqui que o indivíduo tem essa estrutura psicológica de suportar essas perdas. Menos, a gente só não tem a estrutura psicológica de suportar a perda existencial, do sentido existencial. Quando o ser fica, para que eu vivo? O que é que eu estou fazendo aqui? Nada me prende aqui, nem ninguém. Então, o ser começa a entrar num processo de contração psicológica, de depressão, né? Porque sem os estímulos que fazem o ser caminhar para aquele propósito, para aquele sentido existencial, desaparece a razão de viver, de alcançar metas, né? Tem gente que diz assim, eu quero ser mãe. Mãe, para mim, é o meu propósito de vida.
Tem gente que diz que, eu quero ser uma escritora, eu quero montar fundações. Isso são propósitos, são sentidos de vida que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Aí ela vai falando de 2 arquétipos aqui. Então, nós falamos aqui do arquétipo da sombra, né? Nós falamos aqui de um arquétipo opressor, que é o ego, né? E nós falamos aqui do introvertido e do extrovertido. Nós também temos o arquétipo principal, que é o arquétipo do self, tá? Que é o arquétipo da luz, né? Então, os introvertidos e os extrovertidos. E ela coloca aqui, eu achei muito engraçado, por que ela colocou esses 2, né? O que isso tem a ver com o processo de individuação? E o introvertido, ele é aquele negócio da sombra. Se eu sou introvertido, eu gosto de ficar no meu mundo. O introvertido não é aquela pessoa que não gosta de se socializar, mas sim aquela pessoa que energeticamente ela fica desenergizada quando em muitas pessoas, quando está convivendo com muitas pessoas, com muitas festas. Eu sou uma pessoa dessa. Eu falo, eu brinco e tudo mais, mas energeticamente, quando eu chego em casa, eu me retraio, porque é onde eu posso recarregar as minhas baterias naquele meu silêncio. Já o extrovertido não, ele se reenergiza, ele vibra quanto mais está por fora. E aí, os 2 têm processos de engrandecimentos e têm processos de fuga. E o equilíbrio entre os 2 é que vai fazer a individuação ser de forma harmônica e menos conflituosa, tá? Quando a fuga do introvertido eu não sei me relacionar, eu não consigo sair dessa minha casca, e aquele mundo lá fora é muito complicado, eu vou ficar aqui dentro de mim. E o extrovertido busca no mundo lá fora, em sua face de fuga, o que não consegue lidar ou que não tem aqui dentro, em seus processos de fuga. Contudo, você não consegue a individuação se você não perde a capacidade de se relacionar socialmente. E você perde a individuação também se você não volta para dentro de si e faz aquela busca interna. O que é que está aqui dentro de mim? Por que eu estou sentindo isso? O que é verônico? O que é que o meu eu luminoso quer dizer? Porque o meu eu luminoso está sempre reverberando, inconscientemente, está sempre reverberando o que está no espírito da gente para fazer. Tem uma escritora que ela faz vários workshops para tirar os escritores daquele bloco, né? E um dos workshops que ela diz, que ela sugere, é fazer escritas da manhã. Só que escritas da manhã não como jornal, mas para limpar mesmo todo aquele pensamento. Eu vou ter que ir lá, eu tenho que fazer a laundry, eu tenho que levar o cachorro para passear, não sei o que mais lá. E que não faça muito nexo, que você vai fazendo isso todo dia, né? E ela notou que por muito tempo ela foi rever o que ela tinha escrito em 30 dias, e ela viu que em alguns pontos, em muitos pontos, ela estava se referindo, eu olhei a flor lá fora, o jardim que eu passei hoje estava muito bonito, eu ouvi o canto do passarinho, não sei o quê. E nesse processo ela começou a entrar para dentro e ela disse,
Ah, eu tenho que sair de Nova York, eu acho que eu vou para a parte rural. E hoje ela é muito feliz e ela tem vários livros que ajudam os autores, escritores a sair desse bloco que muitas vezes os escritores passam, né, que não conseguem escrever. Então, nessa parte de introvertidos e extrovertidos, a Joana coloca que quando o indivíduo avança no rumo do mundo exterior, é considerado extrovertido. E quando realiza o sentido inverso, torna-se introvertido. O primeiro é portador de uma atitude primária em relação à vida, enquanto o segundo se mantém em uma postura elementar interiorizada. Ora, todos nós, em algum momento, nós vamos transitar por essas esferas. Ora, nós estamos mais extrovertidos, ora, mais introvertidos. Muitas vezes, pessoas que passam a vida toda sendo extrovertidos, depois dos 50 anos, buscam mais o silêncio. E pessoas que passaram muito tempo introvertidas, depois dos 50 anos, passam a ser oradores, passam a ser pastores e tudo mais, né? Porque tudo que está na sombra, a gente precisa estar sempre revendo, estar sempre pulando para fora, não adianta suprimir, né? E aí ela coloca que o extrovertido prefere os meus agitados e barulhentos, no qual se encontra em perfeita identidade, diferenciado do introvertido, que opta pelo silêncio como essencial para a sua recuperação de forças e a renovação de atividades a que se dedica, como eu falei. E aí, o Jung concluiu que para a expressão de uma ou de outra conduta, que a expressão de uma e de outra conduta são essenciais. O sentimento e o pensamento, constituídos de estruturas diferentes da personalidade. Ou seja, nem o introvertido e nem o extrovertido, nenhum dos dois é melhor do que nada, do que o outro. Na realidade, aqui nos Estados Unidos, por muito tempo se pensou que os melhores líderes eram os extrovertidos. E não é, porque muitas vezes os introvertidos, eles têm uma capacidade mais analítica, né? Então tem até aquele livro Quiet, né, que foi escrito por uma introvert, que fala da liderança dos introvertidos, né? Então são essenciais tanto os pensamentos como as condutas de ambos, né, para um enriquecimento da sociedade. Então, a gente não deve, muitas vezes a gente diz assim, o fulano é um introvertido, não fala nem com ele, né? A gente meio que exclui. Só que aquele introvertido, ele tem uma maneira de ver o mundo que a gente ainda não percebeu, né? E essas duas formas independentes, elas são chamadas introvertidos e extrovertidos, tudo bem. Tudo bem aqui, gente? Aqui é só uma pausa aqui que eu estou dando. E aí a gente chega no processo de individuação, né? Que conforme descrita por Jung, é um processo através do qual o ser humano evolui desse estado infantil de identificação para um estado maior de diferenciação, do ser que é único, porque ninguém é igual a ninguém, né? Essa busca da individuação, a Joana vai dizer que é o grande desafio essencial, existencial do ser humano, que é no espírito, portanto, que jazem as causas dos desequilíbrios. Porque nesse processo de individuação nós temos que estar analisando as sombras, o que a gente nega. E muitas vezes os seres humanos não querem lidar com isso. Não querem fazer uma autoanálise, não querem procurar uma ajuda. Se não conseguem fazer uma autoanálise, não conseguem dar conta,
procure a ajuda de um profissional, que é muito benéfico, né? E esse processo é importantíssimo, é essencial para o espírito, mas é de grandes desafios, porque no espírito tem muitos desequilíbrios que já vêm de outras reencarnações, porque a cada reencarnação nós passamos por um processo de refinamento de individuação, para que finalmente a gente possa chegar à luz, porque a jornada do herói nunca é única, é sempre contínua, é sempre de ampliação da consciência. E aí, o homem de bem, que reúne os valores expressivos da honra e da ação edificante, faz se caracterizar pelo esforço, pelo empenho que desenvolve, realizando o programa essencial da vida, que é a sua iluminação íntima. Ou seja, a realização interior é a sua iluminação íntima. A gente não consegue tudo numa vida só, a gente não dá conta, e é um processo, é uma caminhada. E todos nós vamos ser heróis da nossa própria jornada. Algumas perguntas já. Sim, sim. Primeiro nós temos um comentário da Amanda, quando você falou do Joseph. Ela disse assim, a jornada do herói é também a história dos arcanos do tarô. Então, a primeira pergunta, como o arquétipo do self, da sombra e do ego influenciam na individuação? Sim, porque nesses arquétipos do ego e das sombras, eles constituem camadas que nos impedem de alcançar o nosso self. Nós só vamos conseguir acessá-lo nesse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, em que nós vamos quebrando as camadas do opressor, que é o ego, porque o ego nos oprime muito. Nós pensamos que nós estamos fazendo decisões, que estamos tomando decisões e fazendo escolhas, mas muitas vezes essas escolhas é de puro ego. Nós falamos coisas muitas vezes que é puro ego. Seja um superego ou seja um ego inferiorizado, mas ambos estão doentes. Né? Então, nessa parte de autodescobrimento, nós vamos abordando e sabendo o que é o ego, o que é a sombra, o que está lá que eu não quero encarar, que eu estou suprimindo, mas que se eu olhar, eu vou encontrar alguma coisa de bom lá. Nem tudo eu devo suprimir. Né? Porque, por exemplo, uma pessoa que Jesus... Vamos dar um exemplo de Jesus. A gente diz assim, eu não vou falar isso para o fulano, porque senão o fulano vai ser agressivo. Mas Jesus, quando estava tirando aqueles mercantes de frente ao templo, ele estava sendo assertivo. Ele não estava sendo agressivo. Então, existe um balanço nessa parte. Então, nesse processo de autodescobrimento, da autorrealização, a gente tem que estar olhando para esses arquétipos, olhando para essas questões. Aí nós temos a Maria Biazus perguntando, a jornada do herói é um livro? É muito complexo este assunto. Tem um Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, né? A Jornada do Herói, eu não vi nenhum livro com o título A Jornada do Herói, né? Mas todo mundo que vai começando nesse processo de autoconhecimento, ele entra nessa parte da Jornada do Herói, e esse livro é algo de muito interessante, por isso que eu trouxe esse assunto para cá, porque faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada
no caminho da autorrealização. Tem outra pergunta aqui dizendo: qual a diferença na realização pessoal entre o introvertido e o extrovertido? Então, cada ser humano vai ter uma realização pessoal diferente. E como eu falei, nós sempre estamos transitando nessas esferas. Ora, nós estamos mais introvertidos ou mais extrovertidos. E tem aqueles que se mantêm mais firmemente nessas esferas. O introvertido, ele vai fazer um movimento interno. Se o introvertido souber acessar a si mesmo, sem se deprimir, ele vai conseguir fazer essa iluminação de pouco a pouco. Talvez não de uma vida, mas de várias vidas. O extrovertido, ele vai fazer também os seus relacionamentos de conduta social, porque você se lembra que a individuação, ela é o quê? Ela é nada mais do que o processo do seu ser, do seu contato com o self, com a sua capacidade de se relacionar com os outros, que é onde acontece realmente o exercício de tudo aquilo que você interioriza, de tudo aquilo que você assimila. Tem uma outra pergunta aqui. Verônica, podes explicar como, através da lista, a pessoa que você comentou descobriu que estava melhor na área rural? Julian Cameron, se eu não me engano o nome dela, ela tem um livro que se chama Morning Writings, Escritas da Manhã. É uma série de 16 livros. Eu vou depois pesquisar e mandar para a Kemi. E eu mando para a Lucimar depois também, que ela pediu. Então, ela fez isso porque ela estava em contato com ela. E ela foi vendo que muitos dos símbolos que ela foi escrevendo inconscientemente, porque ela estava escrevendo sem pensar. A sugestão dela eu tenho que comprar um detergente para roupa, ponto. Vou levar o cachorro para caminhar agora, ponto. Estou chateada com isso, com aquilo, com outro, ponto. Não precisa fazer sentido. E ela vai escrevendo. É como se fosse uma limpeza, né, da mente. E depois de um mês, ela recomenda se voltar e reler todo aquele processo. E ela, enquanto ela estava relendo aquilo, ela foi vendo muitos símbolos. E ela era uma pessoa que lidava muito com símbolos, né? Estudava os símbolos, e ela viu muitos símbolos de coisas de natureza. E ela disse assim, eu acho que vai ser muito melhor se eu me mudar para o campo, para a área do campo, e eu vou deixar Nova York. E ela vendeu o apartamento dela e comprou algo mais afastado, né? E foi assim. A Maria Alba pergunta: qual o melhor caminho para a conquista do amadurecimento psicológico? Melhor caminho do amadurecimento psicológico. A meu ponto de vista, e isso daí eu não sou psicóloga, né, pelo que a gente vai estudando, lendo aqui para nós espíritas, lendo toda a série da Joana de Ângeles, isso daí já é uma abertura de consciência muito grande, com paciência, porque uma frase, um parágrafo da Joana de Ângeles já dá uma palestra inteira, né? E tendo muita paciência consigo, com todos os descobrimentos, com todos os percalços, porque a cada momento a gente está dando o melhor de si.
E sempre se autoanalisando, sempre o que eu posso fazer de melhor nessa situação. Dá conta? Dá conta. Não dá conta? Procura um profissional. E vai se observando, vai continuando a sua jornada. Isso seria a minha sugestão, mas de nenhum momento isso é uma receita de bolo, porque evolução espiritual não é receita de bolo. Obrigada, Verônica. Tem mais uma pergunta da Arlete. Ela pergunta, Verônica, essa interiorização acontece mais impulsionada pelos espíritos superiores quanto o espírito necessita desse despertar? Obrigada. O espírito que está encarnado, o self, está sempre querendo chegar na fonte. É um impulso interno, mas é uma batalha muito grande, porque nós ainda não nos conhecemos, nós ainda somos seres muito frágeis, e é por isso que nós precisamos da assistência dos benfeitores, pela nossa fragilidade. Nós não sabemos ainda o quão frágeis nós somos. Mas o ser que está dentro da gente está sempre querendo voltar para a fonte, ir em direção ao alto. Como a semente que está enterrada lá dentro da terra, ela faz aquele movimento para sair, para ir em direção à luz. Então, nós sempre, isso é um movimento interno da gente. Mas nós, pela nossa teimosia, porque temos uma camada de opressão do ego muito grande, de sombras que nós não queremos olhar, porque nós nos olhamos e nós nos achamos menos quando nós confrontamos as nossas sombras. E temos muitos complexos que a gente acha que pode resolver, mas os complexos não são resolvidos, os complexos são assimilados, são aceitos e passados por cima, né? Passados adiante. Então, geralmente, para responder essa questão da Arlete, é o espírito dentro da gente que busca a luz, é magnetismo mesmo, o filho sempre querendo voltar para a fonte. Com isso, lembramos da parábola do filho pródigo, né? O filho se perde, mas aí ele volta para o pai, né? Então, somos nós, né? A verdadeira história nossa ali, né? Então, se nós queremos nos conhecer, vamos conhecer a parábola do filho pródigo, porque somos bem nós. Tanto o filho que foi, que partiu, quanto o filho que ficou, né, Verônica? Sim, exatamente. Aí tem aqui, a Pamela pergunta, como usar o ego ou a sombra para o foco no bem? Para o foco no bem. Então, Pamela, vamos supor que você tem um problema de ser firme, porque você foi educada para ser uma pessoa muito boa e que ser agressiva ou reivindicar os seus direitos, e a vida toda você recebeu esse programa, seria muito ruim, né? Seria agressivo. Você pode procurar maneiras de converter isso que você suprimiu para ser uma pessoa assertiva. Porque tudo que você pensa que você não é, você é. Só que está em supressão. Por isso que nós ainda não somos homens integrais. O Homem Integral, um dos livros mais complexos, acho que foi o segundo livro que a Joana escreveu. Nós ainda não somos aquele homem integral porque a gente ainda não consegue lidar. Eu não sou assim, eu queria ser tanto como fulana.
Nós somos como a fulana que a gente não é, só que a gente não está sabendo ir buscar. E isso é uma busca interior, isso é uma busca de valores. O que é que eu sou hoje que eu não tenho, que eu penso que eu não tenho? E se eu for olhar, eu realmente tenho. E nós temos muitas coisas ainda, nós suprimimos, porque nós achamos que é errado. Mas o golden nugget, aquela pedrazinha de ouro está ali, né? Como a história do juiz. Ele tem a violência dentro dele, ele tem o criminoso dentro dele, mas ele não age no crime, ele não age na violência. Mas assim que ele põe o olho, a sombra dele entra em contato com a sombra do outro. Aí ele vê, ele diz assim, esse aqui é culpado. Isso aqui é culpado. Então, porque é o criminoso que está dentro dele que vê o criminoso que está lá. Então, a gente precisa se autoconhecer e saber, né? E isso vai ajudando no processo de individuação. Essa é uma integração do eu. Por isso que a integração do eu, que é olhar para a sombra, ir para dentro do ego e passar pelas fases do ego, pelas camadas desse ego que nos oprime, juntamente na condução com a sociedade, é que vai dar essa individuação. Mas isso é um processo e é uma busca pessoal. Não há receita de bolo. Verônica, outra pergunta que chegou. Todos nós passamos pela jornada do herói? Todos nós passamos pela jornada do herói, mesmo quando a gente se recusa a aceitar o convite da aventura. Quantas vezes o Pai Celestial, o ser que nos criou, nos convida para o bem e a gente se recusa, ficando onde estamos. Mas mesmo ali, naquela recusa de enfrentar a opressão, porque dentro de nós estamos sempre querendo inconscientemente chegar na luz, aquela opressão, aquela pressão, não é opressão, aquela pressão de seguir em diante, chega um momento que a gente pega e vai. Então, a gente sempre está na jornada do herói. Vida a vida nesse processo de individuação. Refletindo os nossos relacionamentos. Por que a gente precisa, nesse processo de individuação, estar em contato com os outros? Porque os nossos relacionamentos ainda são tão cheios de projeções. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai diminuindo as nossas projeções e vamos percebendo quando os outros estão projetando na gente. E aí a gente vai mantendo o centro. A última pergunta aqui. A gente somente se autoilumina com a individuação? A Joana disse que esse é o processo principal, esse é o processo essencial para a autorrealização, para a autoiluminação. Sem essa individuação, sem esse processo, que é o do mais crucial para o espírito, a gente não consegue a autoiluminação, essa realização pessoal. Ok. Eu não Obrigada. tenho pergunta. Muito obrigada. Obrigada, Norma. As nossas experts que estão aqui presentes também, a Caroline, a Maria Alba, gostariam de contribuir? Fiquem à vontade para abrir o áudio e fazer qualquer comentário, viu? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Carol tá aí? Carol tá viu, bem. Verônica? Perfeito, perfeito. E eu vou ficar com uma lição de casa que há muito tempo eu tinha até me esquecido, que as nossas sombras conversam com as sombras do outro, né? E isso me lembrou um estudo do Evangelho que a gente fez hoje sobre a porta estreita. Né? A porta estreita é enfrentarmos essas sombras que estão conversando com as sombras